Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 26 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um grande ataque com drones e mísseis contra a capital Kiev da Ucrânia, né? Os russos lançaram muitos drones aqui, infelizmente um deles atingiu um conjunto residencial em Kiev, muito assustadora coisa. Mais uma vez um crime de guerra absurdo, era só um conjunto residencial, não tinha nada de militar ali. Enfim, os ucranianos também fizeram um grande ataque de drones, porém visando justamente as áreas ocupadas aqui da Crimeia e principalmente as refinarias de Tuapse e Anapa. Anapa aqui e Tuapse aqui. E aparentemente foram atingidas, reporta-se mais de 60 explosões nessas refinarias russas aqui, tá? Os drones ucranianos em grande número visaram vários pontos aqui da Crimeia, da Península da Crimeia, inclusive a ponte da Crimeia, mas tudo indica que esses drones foram exatamente uma operação de ocultação para esconder o ataque maior que foi contra as refinarias russas aqui, né? Do ponto de vista diplomático, a grande novidade que a gente tem é que estão saindo rumores de que o Zelensky e o Trump teriam chegado num acordo sobre o famoso acordo de minerais raros, né, de metais raros, de terras raras na Ucrânia, né? Vocês sabem, esse acordo foi originalmente proposto pelo Zelensky. O Zelensky falou que estaria disposto, né, pela ajuda americana, ter negociações em cima das terras raras na Ucrânia. A Ucrânia tem grandes depósitos de terras raras, mas as primeiras versões desse acordo seriam muito ruins, não dariam garantias para a Ucrânia de forma nenhuma, de forma que o Zelensky não assinou, brigou, peitou o Trump e falou, olha só, se for desse jeito a gente não vai assinar nada e vamos cada um para o seu lado e boa sorte aí, não sei o que lá. Mas aparentemente conseguiram chegar numa solução. Trump voltou atrás, né, viu que o Zelensky é mais duro do que ele imaginava, voltou atrás e chegaram num acordo razoável. Esse acordo é razoável mesmo? Não dá para saber, não temos acesso ainda ao documento. Tudo indica, se esses rumores forem verdadeiros, que a assinatura será amanhã, dia 28, depois de amanhã, dia 28, lá em Washington. O Zelensky estaria indo para Washington para assinar esse documento por lá, e espera-se outras novidades também dessa visita do Zelensky a Washington. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem algumas informações sobre esse acordo, tá? A gente vai falar aqui, mas assim, não dá para saber ainda o que é. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Meu Macho Me Disse, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os russos fizeram um grande ataque com o drone Shahid de ontem para hoje, 177 drones Shahid, dos quais 110 foram derrubados por sistemas de guerra, por sistemas normais de artilharia, outros 66 por guerra eletrônica, ou seja, 176 foram derrubados, um ainda causou dano, infelizmente, um dano sério aqui num prédio residencial em Kiev. Então, realmente absurdo isso daqui, né? Um prédio totalmente sem objetivo militar nem nada, causou um grande incêndio. Isso aqui é Kiev, tá, gente? É a capital da Ucrânia, isso daqui. E um prédio totalmente residencial. Muito triste isso, não temos informações de mortos e feridos, o prédio deve ter sido evacuado a tempo antes de maiores danos, mas sem dúvida alguma o dano patrimonial é significativo aqui, né? Bom, mas os ucranianos, como a gente viu, fizeram um grande ataque contra a Rússia também, visando alvos militares, né? Os ucranianos acertam as coisas de verdade, acertam os pontos que doem nos russos, né? Então começou com um pavor do pessoal russo lá em Sevastopol. Sevastopol é essa cidade aqui temporariamente ocupada pelos russos, né? É um grande porto naval aqui no Mar Negro e havia aqui, ó, alerta para ataque de drones. Um monte de drones contra a Crimeia, né? E foi realmente o que se viu. Deixa eu colocar o som aqui para vocês. Se você olhar, esse daqui é o russo gravando isso aqui em Jankoy. Jankoy é essa outra cidade temporariamente ocupada pelos russos aqui. Jankoy, essa cidadezinha aqui. Братан, блядь, походу у нас в Джанкое сегодня, блядь, фаер-шоу будет. Да не, походу на Красногвардейской. Да хуй его знает, не знаю. А не, смотри, бля, уходит. Я же говорил, смотри.
dá para ouvir ali vários drones passando ali, né, em Jankoy, ou seja, um ataque realmente muito grande, né? E também teve explosões ouvidas em Sevastopol. Sevastopol como eu falei, aquela cidade ucraniana ali temporariamente ocupada pelos russos. E teve aqui, o que a gente vai ouvir nesse vídeo são sons do sistema de defesa antiaéreo russo, tá? Então não são drones atingindo a cidade. Muito provavelmente esses drones que estavam sobre a Crimeia, o objetivo deles era justamente disfarçar, era justamente, né, confundir os russos sobre onde seria o ataque. O ataque principal foi lá na refinaria de Tuapse e na refinaria de Anapa, né? Então vamos ouvir aqui. Охуеть, ракета пошла, над городом, блядь, сбивают. Ебать, а ёбнет. Блядь, не сбили, походу. Ща ебанет. Ебать. Блять, все пизда. Сюда долетел. Esse sonzinho do motorzinho de 2 tempos, né, sonzinho de mobilete que o pessoal fala, né, realmente é assustador. Eu presenciei isso lá na Ucrânia também, com os drones russos atacando a Ucrânia, também usam esse motorzinho de 2 tempos, esse motorzinho de mobilete, que realmente é um som assustador. Isso daí, dá para ver os drones chegando lá em Sevastopol, o pessoal tentando atirar nos drones. Não teve nenhuma explosão aqui, não teve nada maior ali, né? Como eu falei para vocês, foi só o decoy, foi só a enganação, o objetivo foi outro, né? Aqui, ó. Um ataque massivo de drones teve por alvo Kuban, na Crimeia ocupada. Tuapse teve 40 explosões, e Tuapse é o local onde tem um grande porto e uma refinaria de petróleo que já tinha sido atingida nesse verão. Também teve explosões ouvidas em Sevastopol. Os russos dizem que derrubaram 128 drones, mas o impacto desses drones ainda está para ser estabelecido, né? Então a gente tem informação aqui, ó, fontes russas confirmam que drones ucranianos atingiram a refinaria de Tuapse durante a noite, danificando uma unidade de processamento aqui, um Elo AVT-12, que é uma das unidades de refino de petróleo, e causando vazamentos, né? 2 casas privadas e um carro também foram afetadas. O pessoal local sugere que também o porto que tem ali também teria sido atingido. A gente não tem a confirmação disso ainda, da questão do porto, não tem a confirmação, mas aqui dá para ver o momento da explosão lá na refinaria de Tuapse. Alguma coisa foi atingida, né, necessariamente. E eu me enganei, falei Suape, porque tem um porto no Brasil da Petrobras de Suape, na Bahia, se não me engano, né? Mas enfim, lá que foi atingido aqui foi Tuapse, lá na Rússia, né? Bom, e do ponto de vista militar, na linha de frente, tivemos poucas novidades, segue o mesmo padrão que a gente viu nos últimos dias, os russos incapazes de avançar e até os ucranianos avançando em alguns pontos. Então, por exemplo, aqui em Toretsk, teve mais um pequeno avanço ucraniano aqui, né? Os ucranianos exploraram uma rotação de tropas russas e conseguiram empurrar as forças russas da região do centro de Toretsk. A gente tinha falado ontem que já havia imagens mostrando os ucranianos no centro de Toretsk, e agora a gente tem a confirmação de que o centro de Toretsk foi libertado pelos ucranianos, né? Assim, isso aqui não é muito significativo, tá, gente? É um pequeno avanço ucraniano, não quer dizer basicamente nada, mas mostra um ponto importante, que é o fato que os russos, que vinham avançando devagarzinho, mas vinham avançando, agora nem isso conseguem, e ao contrário, quem tem mais a iniciativa são os ucranianos. E também, se você parar para pensar e pensar nessas tropas russas que estão nessa região aqui, elas estão com um problema bastante sério agora, porque elas só têm uma linha de abastecimento aqui e uma linha bastante apertadinha para chegar neles, né? Do jeito que os ucranianos têm usado drones para impedir a logística russa aqui, esse pessoal está com problemas por aqui, tá? Não vai ser fácil para eles, não. E temos também imagens desse ataque ali mostrados pela força ucraniana.
E aqui, na verdade, é um vilarejo de Kotliny, ali próximo de Pokrovsk. O pessoal da 25ª Brigada de Paraquedistas Ucranianos mostrando aqui o avanço ucraniano nessa área. Ainda é um standstill, tá? Ainda é um empate, tá? Ninguém está avançando muito por ali, mas isso é uma vantagem para os ucranianos em relação à situação anterior, em que os russos avançavam um pouquinho, como eu falei, né? No ritmo que os russos estavam avançando no final do ano passado, eles levariam 42 anos para tomar o Oblast de Donetsk, ou seja, não iam a lugar nenhum, porque a Rússia não consegue manter essa guerra por 42 anos, então não teria chance nenhuma de sucesso, mesmo com esses avanços milimétricos dos russos, mas estavam avançando milimetricamente. Agora, nem isso. E ao contrário, os ucranianos já avançam em alguns pontos, né? Então, excelente notícia isso daqui. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as negociações do Zelensky, o Putin e o Trump, a gente vai falar sobre isso agora, então não vamos entrar muito nisso aqui, mas curiosamente eles falam a mesma coisa que eu falei no vídeo passado, o risco que é de transformar essa negociação de paz numa negociação sobre quem dá mais. Quem dá mais vantagem econômica para os Estados Unidos? Porque isso é um absurdo, né? A negociação de paz tem que prever a punição ao agressor, sempre. Não interessa a quem vai lucrar mais no final das contas, né? Porque se o agressor puder lucrar mais, isso vai ser um incentivo enorme para outros países agredirem outros países daqui para frente. Você simplesmente não pode ter esse tipo de coisa. Pode até significar lucro no curto prazo, mas no longo prazo significa prejuízo, significa problemas infindáveis no longo prazo. Então, eles apontam esse mesmo problema aqui, que justamente é a estratégia russa. A Rússia quer transformar isso numa negociação, né, num negócio, vamos ver quem dá mais e coisa e tal. E também quer a mudança de regime, quer que tirem o Zelensky. Esse é o grande objetivo dos russos nessa negociação. Certamente os russos pensam em fraudar a eleição ucraniana que vem por aí para colocar um presidente favorável à Rússia na Ucrânia. Essa é a estratégia do Putin neste momento. Vão ser capazes de fraudar a eleição ucraniana? Eu não sei, eles conseguiram fraudar a eleição da Geórgia, que é ali do lado. Alguns dizem que conseguiram fraudar a eleição da Romênia, que também é ali perto. Que os russos têm muita gente capaz de fraudar a eleição, capaz de realmente fazer besteira, fazer coisas absurdas, eu não tenho dúvida nenhuma. Seriam capazes de fazer isso na Ucrânia? Vamos ver, vamos descobrir isso daí muito em breve, eu suspeito, né? De qualquer forma, é o que eu falo para vocês, não caiam na ilusão que meramente ajuda financeira ou meramente propaganda na internet afeta resultado de eleição significativamente, tá? Pode afetar um pouquinho, mas o poderio russo nessa área é muito menor do que dizem que é, do que eles gostariam que fosse. Já foi muito maior no passado. Na Geórgia, por exemplo, como é que eles fizeram a fraude da eleição na Geórgia? Eles compraram mesários, é comprar mesário. Isso é um problema realmente, né? É daí que eu falo que aqui no Brasil também, quando o pessoal fala em fraude de urna, muita gente no Brasil fica fixado na urna eletrônica. Não, porque a urna eletrônica, não sei o que lá. Cara, urna eletrônica é muito mais difícil de fraudar do que comprar mesário. Comprar mesário é muito mais fácil. O Bolsonaro, se quer evitar fraude nas próximas eleições, o PL tem que botar fiscal em cada sessão eleitoral brasileira. Tem que fazer um grande esforço para ter um fiscal do PL em cada sessão eleitoral para vigiar os mesários, para vigiar o pessoal que faz a eleição ali. Não estou dizendo que todo mesário seja comprável, não. Mas alguns são, entendeu? E é isso que o pessoal faz. Eu não duvido nada que tenha sido isso que aconteceu no Nordeste para levar a vitória do pinguço corrupto em 2022. Não tenho evidência para provar isso, então acho melhor deixar para lá. Mas certamente que é uma possibilidade, isso é uma possibilidade. É isso que o PL tinha que se preocupar, ao invés de ficar questionando urna eletrônica, que é uma besteira ficar fazendo isso. Já expliquei que você fazendo isso, você piora a sua posição, porque você desincentiva o seu eleitor a ir votar. Você está dizendo que a urna é fraudada, por que o eleitor vai votar? E 2026 vai ser essa urna eletrônica mesmo. Vocês estão achando que vai mudar alguma coisa para 2026? Nem tem chance tecnicamente de fazer isso, de mudar a urna. Vai ser essa urna mesmo. Aí você fica batendo nisso que a urna eletrônica é fraudada, que a urna eletrônica é ruim. Você está desestimulando o seu eleitor de votar, meu amigo. É tiro no pé esse negócio. Esquecem esse negócio da urna. Existe, sim, a gente tem que ter preocupação com fraude na eleição, mas não é fraude na urna. Aqui, ó. Bom, vamos falar sobre o acordo de minerais aqui do Trump e do Zelensky, né? Segundo o Financial Times e outras fontes também, tá? Vários jornais estão anunciando isso, né? A Ucrânia concordou
com o acordo de minerais com os Estados Unidos. Como eu falei para vocês, não tem nada de errado com esse acordo de minerais, eu achava que ele ia sair mesmo, eu achava que ia levar mais tempo para fechar esse acordo, mas de novo, eu não estou lá sentado na mesa de negociação, não sei o que foi discutido nesse acordo aí. O Zelensky está lá, eu confio no Zelensky, eu tenho certeza que se ele aceitou isso daí realmente é porque é um acordo bom, né? A gente não sabe ainda qual seria os detalhes desse acordo, não saíram ainda, né? O Zelensky, em tese, vai dia 28 aos Estados Unidos, aqui, ó, ele vai, 28 de fevereiro agora, ele vai até Washington e vai justamente assinar esse acordo com o Trump. E espera-se algum comunicado oficial deles, talvez fazendo as pazes. Possível, né? O Trump deve ter sentido a queda de popularidade dele lá nos Estados Unidos e se realmente ele estava falando aquele monte de lambança como uma estratégia para conseguir chegar num acordo com a Rússia ou alguma coisa assim, né? Tá na hora dele fazer as pazes com o Zelensky e mostrar publicamente apoio ao Zelensky. Ele vai ganhar, a popularidade dele certamente vai subir lá nos Estados Unidos. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. E tem que ver também o que é esse acordo, tá? Segundo estão dizendo, o acordo não dá garantias militares dos Estados Unidos para a Ucrânia. Segundo eles estão dizendo, as garantias de segurança no acordo não foram colocadas. O que mudou em relação ao último acordo é que também foi colocado da mesma forma vaga o quanto que a Ucrânia vai pagar para os Estados Unidos. Ou seja, ao invés de você estabelecer com firmeza o que seria a contraparte americana, os americanos preferiram tirar a força do que seria a contraparte ucraniana, entenderam? Ou seja, no acordo anterior estava dizendo que a Ucrânia tinha que dar 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos em recursos minerais ao longo de não sei quantos anos e não sei o que lá. Era obrigação da Ucrânia fazer isso. E qual a obrigação americana? A gente vai ajudar, vou fazer o possível. Ou seja, por sacanagem, né? Aí agora ficou assim, a Ucrânia vai dar alguma coisa, o que for possível a Ucrânia vai dar. E os Estados Unidos falou também, o que for possível a gente dá também. Então ficou o que for possível, beleza. Né? É uma maneira de você resolver o problema realmente. Fica um acordo vago, que tem toda a pinta de ser aquilo que eu falei para vocês. O Trump usar isso para poder justificar para parte da base eleitoral dele, que reclama que os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia, não sei o que lá, que não deveria, coisa e tal. Agora ele pode dizer, não, aqui, a gente fez um acordo, a gente está ajudando a Ucrânia agora por dinheiro, pelos minerais raros que são nossos agora, e não sei o que lá. E aí pode justificar até muito mais coisa de ajuda para a Ucrânia nessa história, né? Por exemplo, o próprio Trump falou aqui, ó, o que a Ucrânia vai ganhar desse acordo de mineral? Aí o Trump falou 350 bilhões de dólares, equipamentos militares e o direito de continuar a luta. Beleza, o direito de continuar a luta a Ucrânia sempre faria. É que o Trump quer vender a ideia de que ele que está, né, acabando com essa guerra e coisa e tal. Mas enfim, vamos ver o que vai sair desse acordo quando o acordo sair totalmente público, né? 350 bilhões de dólares. Não está claro aqui se ele está querendo dizer que é o passado. Acho que não. Acho que é o futuro. É ajuda, né? Equipamentos militares e coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer disso aí quando sair o acordo, né? A Astra Intel está adiantando aqui um pedaço desse acordo que diz que enquanto a contribuição nesse acordo para o fundo de desenvolvimento da Ucrânia, porque a história toda é a seguinte, vai ser criado um fundo de desenvolvimento dos minerais na Ucrânia entre Ucrânia e Estados Unidos. Até aí não tem problema nenhum. Né, o governo ucraniano tem até interesse em ter parceria com os americanos num grande fundo lá de exploração de minerais. Explorar esses minerais é um negócio caro, tem que ter dinheiro mesmo, tem que ter investimento mesmo. Então seria uma coisa positiva de qualquer forma. A questão é que no acordo anterior, este fundo teria que bancar 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos, né? E agora não tem isso. Mas ele fala aqui ó, que esse fundo teria direito a 50% dos minerais da Ucrânia, e também 66% de qualquer território atualmente ocupado pela Federação Russa que seja deocupado. Então isso traz um valor muito grande para os Estados Unidos ajudar a Ucrânia a desocupar território russo temporariamente ocupado pelos russos agora, né? E isso também coloca os Estados Unidos do lado correto da coisa, ou seja, dá as armas para o Putin vender para a base dele, que olha só, ó, estamos dando arma, vamos dar um monte de arma agora, porque a gente vai ganhar dinheiro com isso, tá vendo como é que eu sou esperto e coisa e tal? No final das contas, a gente nem sabe se tem esses minerais mesmo na Ucrânia, mas o importante é que o Trump consegue sair do outro lado, ajudando bastante a Ucrânia. Vamos torcer para dar certo esse negócio. Eu não sei, ainda não tem nenhuma confirmação de nada do Zelensky, mas pelo que estão dizendo, parece que realmente ele vai, dia 28 de fevereiro, assinar esse acordo, né?
Bom, outra pergunta que fizeram é se haveria levantamento de sanções à Rússia. E o Trump diz que isso vai estar na mesa em algum ponto. Ou seja, não vai ser por agora, em algum momento vão negociar levantamento de sanções à Rússia. Eu acho que é uma coisa razoável. Eu acho que se a Rússia sair da Ucrânia totalmente, é perfeitamente possível levantar sanções contra a Rússia, por mais que a Rússia ainda esteja devendo todo o dinheiro da reconstrução da Ucrânia. Mas aí já é uma questão... Isso que eu acho que eu digo que é a negociação que é possível. Negociar a reconstrução da Ucrânia, negociar a indenização que a Rússia vai ter que pagar para a Ucrânia. Tudo isso daqui são negociações que a gente tem que fazer para o futuro, não tenha dúvida. Agora, o que não dá para negociar é a Rússia sair de dentro da Ucrânia. Isso tem que ser obedecido, não tem outra alternativa, né? Bom, a Rússia comentou esse possível acordo de minerais entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então o Trump falou que pode ter o levantamento de sanções à Rússia no futuro. O Peskov falou aqui que se vai haver esse acordo mencionado e coisa e tal, nós vamos ver, né? Até aqui não tem declarações oficiais nesse assunto. Isso eu concordo com ele, eu também falo, até aqui não tem declaração oficial nenhuma, né? Existe um entendimento de que isso deve acontecer em algum lugar e nós estaremos preparados e não sei o que lá. Existem negociações de alto nível em Riad, ou seja, a Rússia quer passar para o povo deles lá, para o pessoal russo, que eles estão negociando com o Trump, que a Ucrânia não importa, o Zelensky não está ali, coisa e tal, mas eu não sei não, tá? O Zelensky está lá nos Estados Unidos conversando com o Trump, né? Então é um encontro de muito mais alto nível do que o encontro que a Rússia está tendo com os Estados Unidos, porque está falando entre pessoas intermediárias ali, né? Bom, o Putin, de novo, diz que o Zelensky é o maior obstáculo para a paz, o que é obviamente errado, né? Essa não é a primeira vez que a Rússia invade a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, quando o presidente era o Poroshenko. Que história é essa? Sabe quem era o presidente da Rússia naquela época? Era o Putin. Ou seja, o problema para a paz é o Putin, porque é o Putin que é o elemento constante nessas guerras todas contra a Ucrânia. É o Putin que invadiu a Chechênia, é o Putin que invadiu a Geórgia, é o Putin que invadiu a Ucrânia em 2014, é o Putin que invadiu a Ucrânia em 2022. A Ucrânia tinha um presidente naquela época, tem outro presidente agora. Como é que pode ser o presidente da Ucrânia o problema, né? Mas é o que eu aponto para vocês. A estratégia russa nessas negociações todas vai ser forçar uma eleição na Ucrânia e daí tentar conseguir adulterar o resultado dessa eleição. Eu não tenho problema nenhum com a eleição democrática na Ucrânia, já falei para vocês, se o Zaluzhny for candidato, muito provavelmente ele ganha do Zelensky, mas o Zaluzhny também é nacionalista, também é pró-Europa, talvez fosse até melhor do ponto de vista militar do que o Zelensky na presidência, eu não sei, tá? Porque, na verdade, o fato do Zelensky não ser militar acabou ajudando os militares na Ucrânia, porque ele não ficou gerenciando a guerra, ele deixou isso para os militares fazerem, né? Talvez se a Ucrânia tivesse um presidente militar, o cara ia querer ficar microgerenciando a guerra ali, ia ser pior ainda no final das contas. O Zelensky fez o papel esperado dele, da diplomacia e coisa e tal. Mas enfim, se tiver eleições livres na Ucrânia, deve ganhar o Zaluzhny, se não o Zelensky. Tem outros candidatos, como o Poroshenko, como a Julia Timoshenko e outros candidatos também. Não tem nenhum candidato pró-Rússia com chance na Ucrânia, mas isso não quer dizer nada. Como a gente viu na Geórgia, por exemplo, como a gente viu na Romênia, por exemplo, os russos podem agir nos bastidores com muita força. É preciso muito cuidado com a eleição. Esse é um dos motivos pelos quais a Ucrânia não quer eleições durante a guerra, né? Bom, aqui, ó, além disso, ele falou que ele criticou só o Zelensky, né? A gente tá querendo tirar ele de lá. O problema é isso. Olha só, se de repente for esse o mote da Rússia para dizer que ganhou a guerra, tiramos o Zelensky do poder, vamos tirar as tropas russas de dentro da Ucrânia. Não vejo problema nenhum. O Zelensky aceita sair pela paz, não tem problema algum. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Ou seja, ele está dizendo aqui que parte do acordo seria haver eleições na Ucrânia e colocar pessoas que confiam no povo da Ucrânia e coisa e tal, né? A gente sabe que não tem nada disso, que o Zelensky tem apoio da Ucrânia de toda forma. Mas vamos ver qual é a lorota que o Putin está contando para os russos para se manter no poder. Esse é o grande problema no final das contas, né? O grande medo do Ocidente é o Putin cair e a Rússia se transformar num monte de republiquetas atômicas, uma brigando com a outra, e isso sim causar um problema muito maior no futuro. Bom, a Astra Intel falou sobre esse acordo aqui, dizendo que eu não sei quando é que o Putin vai tirar suas luvas, mas eu sei que o Zelensky ainda não tirou fora a camisinha que ele está usando nas Forças Armadas Russas e está fudendo ele de qualquer jeito. Muito boa a frase dela, gostei muito. Bem estilo Ancapso mesmo. E
Outra coisa que as pessoas não estão ligando uma coisa com a outra, mas que na minha visão tá ligada sim, tá? O Trump anunciou um novo programa de Gold Card, né? Gold Card é um Visa, né? Ou um Green Card por dinheiro. Vários países têm isso. Portugal tinha, não sei se ainda tem, né? Mas tem vários países que têm isso. Se você der uma grana, você ganha a cidadania daquele país, ou você ganha o Green Card. No caso dos Estados Unidos, eles estão prometendo um Green Card, que é um visto de residência permanente, então não é nacionalidade, você não vira americano, você ganha um visto que permite você morar nos Estados Unidos indefinidamente. E, além disso, um caminho para se tornar cidadão. Então, se você tiver o Green Card, eu não sei qual é o tempo, se é 5 anos, 10 anos, tem um tempo desse. Se você tiver o Green Card durante um tempo, você ganha a cidadania americana, né? Então, você tem a residência permanente e você tem a possibilidade de virar um cidadão americano. E, bom, e o preço seria 5 milhões de dólares, o que é caro pra cacete. Mais 5 milhões de dólares, a gente tá falando aí de 27, 28 milhões de reais, por exemplo, para ter esse Green Card, né? Eu não sei se isso daqui é pagar para o governo americano isso, ou se é investimento nos Estados Unidos isso, né? Porque isso também varia. Tem alguns países ali na América Central, principalmente, que compram mesmo, que vendem mesmo o passaporte. Você dá dinheiro pro governo. Tá aqui a grana pro governo, tá aqui sua nacionalidade. Nos Estados Unidos costuma ser você investir essa grana no país, só precisa provar que você tem esse dinheiro, que você vai investir isso no país, já é suficiente, né? Aí é menos mal, 5 milhões, assim, para mim não dá, né? Mas para quem tem dinheiro é fácil isso daí, né? Enfim, aqui, ó, e terá uma rota para a cidadania, né? Enfim, ele falou isso daqui também nesse mesma entrevista sobre o acordo Ucrânia e Estados Unidos e Rússia, não sei o que lá. E é aquilo que eu falo para vocês. Por que eu acho que isso aqui tem a ver com a coisa? Porque vai ter muito oligarca russo querendo fugir da Rússia, da tragédia que está acontecendo lá. O que ele está fazendo aqui é dando a possibilidade dessas pessoas saírem da Rússia. Ou seja, o Putin perderia a oposição fugiria da Rússia para não criar esse clima de animosidade contra o Putin por lá, para manter o Putin no poder. Na visão dos Estados Unidos, isso é mais arriscado se tiver disputa de poder na Rússia do que se deixar o Putin lá fazendo as merdas dele. Eu não sei se é isso, mas eu acho que tem alguma coisa... Até os repórteres perguntaram para ele, os oligarcas russos vão poder aproveitar isso? Aí o Trump falou, não, tem uns oligarcas que são gente boa, que não sei o que lá, que vão poder aproveitar sim, não sei o que lá. Eu acho que tem a ver uma coisa com a outra, hein? Eu acho que o acordo disso daí... Será que é o Putin? Será que é o Putin que vai fugir para os Estados Unidos? Não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.